Leandro, Boa noite, presidente Everaldo. boa noite. Tem alguma coisa para nós? Sempre, presidente, sempre tem algum movimento aí na área tributária. Leandro, Boa tá noite. liberado, viu? Ok, obrigado, Wesley. Boa noite a todos, é um prazer estar com todos nessa noite. Boa noite. Bem, presidente, tem uma novidade aqui que eu acho muito importante, que eu entendo ser muito importante e é bom que nós compartilhemos essa informação. Há um projeto de lei complementar em tramitação visando a revogação do diferencial de alíquotas do Simples Nacional, tanto o da aquisição para comercialização, produção e industrialização, quanto o nas operações interestaduais para não contribuintes, que hoje já foi decretado inconstitucional, né? Já foi decidido como inconstitucional pelo STF, mas é pauta no projeto de lei complementar. Eu vou até estar compartilhando ele aqui agora. Então, eu vejo que. Só um minutinho. Eu vejo que é muito importante agora, porque é hora da classe, principalmente a classe empresarial, né, que tanto reclama desse recolhimento diferencial de alíquotas, e com razão, né, com toda razão, porque acaba elevando a carga tributária, o custo do produto, o custo da operação, e está aí, ó, o projeto de lei complementar 176 de 2019, tá? Ele já caminhou bem pela Câmara dos Deputados, que é a casa iniciadora, projeto de lei complementar 176 de 2019, e ele diz aqui, ó, revogar o artigo 13, parágrafo 1º, a linha G, item 2, da Lei Complementar 123 de 2006. O que seria isso? É justamente o que eles chamam aqui de antecipação de recolhimento, sem encerramento de tributação. Eles usam, sim. Infelizmente, nossa Câmara hoje ela é um pouco aquém sobre assuntos tributários, em matéria tributária. Então, muitas das vezes, eles confundem o conceito de antecipação com diferencial de alívio. Mas, enfim, o que se pretende revogar aqui é o diferencial de alíquotas na aquisição interestadual para comercialização, produção e industrialização. Industrialização não de matéria-prima, no quesito matéria-prima, porque matéria-prima é isenta. Seria no quesito de produtos intermediários e material de embalagem, né? E o outro diferencial que já está morto, na verdade, né? Que o Simples Nacional ele não recolhe o diferencial de alíquotas na operação interestadual para não contribuintes. Isso aí já foi declarado inconstitucional. Mas o projeto acabou trazendo também. Então, eu vejo aqui que é a hora da classe, principalmente da classe empresarial como um todo, né? Todo o segmento econômico se movimentar, né? Acho que aqui não é sindicato, aqui não é conselho. Aqui quem tem que se movimentar é o próprio empresariado. E por que eu falo que é o próprio empresariado que tem que se movimentar? Porque o Concefaz, que é um conselho de secretários da Fazenda, eles já estão se movimentando para que esse projeto ele não chegue a ser aprovado, tá? Então, já alegaram que haverá um prejuízo na arrecadação, né, em cerca aí de 7 bilhões, na casa de 7 bilhões, o impacto nas contas públicas dos estados e do Distrito Federal. Eles estão no lado deles, né, estão defendendo a arrecadação. Então, eu acredito que eu tenho que acreditar que a classe empresarial como um todo segmento econômico aí que recolhe diferencial de alíquota tem que se movimentar nos bastidores aí para que esse projeto ele seja aprovado, para que as empresas do Simples Nacional não continue a recolher esse diferencial de alívio, certo? Que na nossa avaliação ele sempre foi inconstitucional, mas outrora o Supremo Tribunal Federal julgou esse tipo que o fato gerador é na entrada para comercialização, produção, industrialização, ele julgou constitucional.
Diferente do outro, que é para não contribuinte, que o fato gerador está na saída, não está na entrada. Então, é hora dos empresários se movimentarem, bater na porta dos deputados, porque o projeto ele já andou bem na Câmara dos Deputados, inclusive ele está na Comissão de Finanças e Tributação. Então, é hora da parte envolvida participar, tá? E aqui não é conselho, não é sindicato que tem que se envolver. São os empresários que tanto reclamam desse diferencial de alíquota e com razão, mas agora é hora dos bastidores, né? Não dá para ficar... os secretários de Fazenda já estão se movimentando. Agora tem que ter a resposta do outro lado à altura para esse projeto passar, tá? Ser aprovado pelo Congresso Nacional. Alguma pergunta para os colegas aí? Aí, presidente, isso aqui é uma Ei, novidade. o projeto de lei, não, é lei complementar, né? Sim, Projeto de lei complementar, né? sim. Ela não tem que ser é, até março para ser aprovada? Ela pode começar dia 1º de janeiro? Não, aí o que acontece é o seguinte: se ela for aprovada agora, primeiro assim, tem um passo a passo aí, né? Primeiro, ele tem que ser aprovado pela Câmara dos Deputados, aí vai para o Senado aprovando, volta para a Câmara dos Deputados e vai para a sanção do presidente da República. Aí é aprovado o projeto de lei complementar. Se a lei complementar ela for publicada ainda esse ano, aí a produção de efeitos dela é para ano que vem, para 2025. Mas eu acredito que isso não acontece tudo até dezembro, não. Mas o Pois importante é, mas ela está agora falando que fica, essa lei complementar entra em vigor no dia 1º de janeiro, não, no ano sequente. isso se tudo acontecer agora dentro de dezembro. Ela poderia entrar no dia 1º de janeiro, acontecesse tudo isso dentro de dezembro? Exatamente, mas só se a lei complementar fosse publicada agora. Eu acho difícil. Eu acho difícil ela ser publicada. Mas o interessante aqui é ela ser aprovada nas duas casas, na Câmara dos Deputados e no Senado. O importante é lutar por isso. Aqui ele falou 1º de janeiro do ano subsequente à data da publicação. Ele não falou qual ano. Ele falou só 1º de janeiro do ano subsequente à data da publicação. Se a lei complementar... Vai ter que, no mínimo, vai acontecer 1º de janeiro de 2026, né? Mas aquela questão, né? É igual a reforma tributária. A gente tem que brigar agora. Se realmente os empresários não querem pagar a diferença de alíquota, eles têm que brigar agora. Para quê? Para o projeto ele ultrapassar, ele seguir em frente, sair da Câmara dos Deputados, ir para o Senado e ser sancionado pelo presidente da República. Só para ter uma ideia, o tanto que ele já caminhou, só para a gente ver o tanto que ele caminhou já na Câmara dos Deputados, viu? Ó, só para a gente ter uma ideia aqui, ó. Ó, o tanto que ele já caminhou aqui, ó. Né? Essa de 2019 ainda? Não, ele foi 8 de julho de 2019 ele foi apresentada pela deputada Paula Demonte. Só que ele já andou, já correu, já tem agora, ó, 13 de novembro de 2024, agora, mês de novembro. Ele ele passou pela Comissão de Finanças, na verdade ele já estava na Comissão de Finanças e Tributação, e por ter que julgar outras pautas, foi devolvido à relatora. Tá? Mas já andou bem aqui na Câmara dos Deputados. Aí o que a classe como um todo empresarial tem que lutar agora? Para ir para o Senado. Ser aprovado na Câmara dos Deputados e por o Senado. Aí depois da casa do Senado revisar, volta para a Câmara dos Deputados, Câmara dos Deputados encaminha para o presidente da República e ele sanciona. Eu pergunto, a probabilidade disso ser aplicado a partir de 1º de janeiro, qual percentual você daria? Presidente, eu até janeiro agora de 2025, 0,001%.
Mas 0,00. assim, mas assim, Então, tá. a vitória aqui é a longo prazo. A vitória aqui é a longo prazo. O que acontece? A gente tem que pensar em passar aprovar esse projeto nas duas casas. É isso que a gente tem que pensar. Depois que aprovar nas duas casas, o caminho fica aberto. Entendeu? Então é isso que a gente tem que É, pensar agora. É igual a reforma tributária. Reforma tributária, a gente tem que tudo que tiver que brigar, tem que brigar antes da edição da lei complementar. Depois que o projeto de lei complementar 68 de 2024 converter para a lei complementar, as coisas vão ficar mais difíceis. Tá? Beleza, presidente. Isso tranquilo. é por mais para trazer a novidade. Agora, Ótima, ótima, ótima informação. isso. Agora É, eu queria trazer pode sair, velho. uma Pode sair, outra não. situação aqui que a gente Pode conversou, sair, velho. na reunião passada. Não sei se as pessoas que estão aqui hoje se lembram. A gente falou na nossa reunião de terça-feira passada sobre a exclusão dos materiais da base de cálculo do ISS. E naquele momento a gente comentava que na nossa avaliação a redação do dispositivo no regulamento aqui do município de Goiânia não estava claro, não trazia objetividade nessa questão de exclusão dos materiais numa construção aí, né? Na redução dos materiais da base de cálculo do ISS. E aí eu fiz questão de procurar em outros regulamentos para a gente fazer a diferença e não ficar só na subjetividade, né? Então, eu vim aqui no regulamento aqui do Distrito Federal para verificar e o Distrito Federal ele já aderiu ao entendimento do STJ. Então, olha só a clareza do dispositivo em relação ao regulamento municipal de Goiânia, como fica bem claro. Aqui o Distrito Federal ele aderiu em outubro de 2023, tá? Em outubro de 2023. Então, olha só como é que ele fala. No artigo 45, isso daqui do DF. Na prestação dos serviços a que se referem os subitens 7.02 e 7.05, que são ali os serviços que estão no segmento de construção civil, da lista do anexo 1, deduzir-se-á da base de cálculo do imposto o valor dos materiais produzidos pelo próprio prestador de serviço, aqui eu já estou dizendo que ele é industrial, fora do local da prestação, ou seja, fora do canteiro de obra, e por ele comercializados com a incidência do ICMS, ou seja, eu tenho que ter uma nota fiscal de venda mercantil, para mim poder abater esses materiais da base de cálculo do ISS. Caso contrário, eu não posso abater os materiais e o valor do ISS, tanto para o contribuinte, ou seja, tanto para quem vai pagar, como para quem vai reter, é o preço total da nota. É o valor total, é o preço do serviço. Eu não vou poder abater os materiais. Então, o que eu queria chamar a atenção, olha a clareza do regulamento do DF, olha a clareza. Aqui está bem claro, aqui não resta dúvida, se a gente for observar o regulamento do município de Goiânia, que não traz clareza se ela está seguindo o entendimento do STJ ou não. Né? Por óbvio, é lógico que o entendimento do STJ ele aumenta a arrecadação do município de Goiânia. Então, quem tiver numa visão conservadora, quem tiver seguindo o entendimento do STJ, que só vai seguido aqui pelo Distrito Federal, só vai poder deduzir da base de cálculo do ISS os materiais produzidos pelo próprio prestador do serviço, fora do local do canteiro de obra e por ele comercializado. Ou seja, eu tenho que ter uma nota fiscal de venda da mercadoria que vai ser tributada pelo ICMS. E um detalhe, né, presidente geral? E mais um detalhe, só enquanto estou me lembrando aqui. Aqui, não vai ter como. Aqui o caso não é pegar o valor que ia jogar para o ISS e tentar jogar para o ICMS para diminuir a tributação, ou vice-versa, ou tirar do ICMS dos materiais e jogar no ISS. Não. Aqui o raciocínio vai ter aqui é um prejuízo grande para as construtoras. É um prejuízo grande. Por quê? E por todo segmento de construção civil, né? Por quê? Não é que eu vou fazer uma divisão, não, na nota fiscal, vamos supor, minha prestação de serviço é 1 milhão. Eu vou jogar 700 mil na nota de comércio e vou jogar 300 mil na nota de serviço. Não, não é assim não. A nota, se o meu contrato
meu contrato de prestação de serviço for R$ 1 milhão, a minha nota fiscal de serviço vai ser R$ 1 milhão. Por quê? Porque a nota fiscal de venda dos materiais eu não vou poder abater na base de cálculo do ISS. Então, eu não vou pegar R$ 1 milhão e fracionar ele, tipo, 700 mil lá na nota fiscal de venda de materiais e 300 aqui no serviço. Não. Vai ser R$ 1 milhão na nota de serviço e eu ainda vou ter a nota fiscal de venda dos materiais tributando pelo ICMS. Então, isso aqui eu trouxe só para não ficar na subjetividade. Olha a diferença. Mais absurdo. Vamos supor que o serviço pegou o material. Agora, como é que ele vai vender para ele mesmo? Não. A construtora ela vai vender para o dono da obra. E vai vender para o dono da obra. Sim, tem que ter uma nota fiscal mercantil de venda da mercadoria. Porque caso contrário, eu estou dizendo que eu estou entrando só com mão de obra. Tá bom. O contrato está entrando só com mão de obra. Mas vamos supor que ele vai fazer uma obra de R$ 1 milhão. Então, a obra é pelo preço total, fornecendo material. Aí a obra vai custar R$ 1 milhão, e fornecendo material junto com o serviço prestado. Aí ele pode deduzir, certo? Em vez de R$ 1 milhão o serviço, seria 200 mil, não? Não, aí ele só vai poder deduzir se ele atender essas condições. Se ele atender essas condições, aí ele pode deduzir o valor do material de R$ 1 milhão. Agora, o incomum, vamos dizer assim, o que é raro, é uma construtora fabricar produtos fora do canteiro de obra. É raro isso acontecer. Então, qual que é a chance agora de uma empresa do segmento de construção civil deduzir materiais abaixo do cálculo do ISS? Vai ser muito raro. Nunca ela pode fazer um contrato fornecendo material. Não, aí depende. Aí vai ser ela não cumpre a obrigação, ela não vai cumprir isso aí. Mas aí, presidente, é como eu estou falando. Será que a construtora vai querer entrar só com a mão de obra? Pois é, ela nunca pode, olha, estou falando para você, ela nunca pode fechar um contrato fornecendo material. Não, eu não vejo assim não, presidente. Por quê? Se ela já formulou o preço dela de serviço, se ela já formulou, precificou em R$ 1 milhão, e R$ 1 milhão cobre todos os custos dela, não tem problema. Não tem problema. Se no 1 milhão já paga o ICMS da nota fiscal de venda do produto, certo? Se no 1 milhão já paga o ISS que ela vai pagar, os 5% em cima da nota fiscal de serviço, não vejo problema. Aí é cálculo, aí é casuístico. Cada construtora vai fazer seu planejamento. Só que não pode estar mais deduzindo os materiais. A não ser que ela produza fora do canteiro de obra. Para começar, se ela for no presumido, ela vai ter que pagar sobre a Receita 32, certo? Será que compensa? Será que compensa ela fazer um contrato desse termo fornecendo material? Eu acho que quase é impossível. Não, aí é aquela questão. Aí é a formatação do preço, e depois da formatação do preço, ver se o mercado absorve esse preço. Porque uma coisa é a empresa formar o preço dela, outra coisa é o mercado absorver. Só que o seguinte, aqui é regra geral. Quem tem construtora aí? Tem algum outro colega aí? E assim, a gente fala construtora, mas, por exemplo, uma empresa, quando a gente fala construtora, por exemplo, você pegou um contrato para fazer uma reforma. Reforma está dentro do segmento de construção civil, né? Você ali pegou uma prestação de serviço ali para fazer, por exemplo, uma perfuração de um poço artesiano, está no segmento de construção civil. Então, assim, tem várias situações aí. Não necessariamente é só uma construção de um edifício. Fornece material, mas é a construção civil, né? Mas aqui, assim, é formatação de preço, né? Se a construtora já sabe que ela não produz fora do canteiro de obra e ela não vai emitir a nota fiscal de venda... Essa lei aí, ó. Isso aqui é o decreto do Distrito Federal, por exemplo. O decreto do Distrito Federal. Eu trouxe para fazer uma comparação com o do município de Goiânia, que não está claro, que a gente conversou na reunião passada. O Fábio tinha até comentado sobre um ato do gabinete,
Mas, para você ter uma ideia, o regulamento, o Distrito Federal Mas acordou uma no vez. decreto do município de Goiânia, esse decreto do município de Goiânia, ela fala o quê? Tem alguma coisa nesse artigo? A gente abriu ele na aula passada. Ele não é claro como esse aqui, tá? Agora só eu vou abrir o do município de Goiânia para a gente fazer a comparação. Agora olha um outro que eu Ótimo. trouxe aqui de São Paulo, só para a gente ter uma ideia também da clareza. Lá em São Paulo já não é no regulamento, é num parecer, mas olha a clareza. Olha a clareza do parecer. Só para a gente fazer só para a gente fazer uma comparação com o regulamento do município de Goiânia. Olha o que que parecer aqui. Deixa eu achar que eu parecer aqui. Tá. Olha o que o parecer de São Paulo fala. Aqui, ó. Isso é São Paulo. Eu peguei São Paulo porque tudo começa lá, né? Começa em São Paulo e depois vai desdobrando, ramificando nos outros estados, nos outros municípios. Aqui, ó. A dedução do valor dos materiais previsto no parágrafo 7 do inciso 1 do artigo 14, isso aqui é a Lei Municipal de São Paulo, aplica-se unicamente aos materiais agregados de forma permanente à obra, produzidos pelo prestador de serviço, ele já está dizendo que é industrial, e fora do local da obra. Ou seja, tem que ser fora do canteiro de obra. Igual ao outro. Exatamente. Então, a gente pode perceber que eles estão seguindo a decisão do STJ. Eles estão seguindo a decisão do STJ, eles não estão fora. Está bem claro aqui, ó. E por eles, destacadamente, ou seja, separadamente comercializados com a incidência do ICMS. Ou seja, vou ter que ter uma nota fiscal de serviço. O dono da obra. Isso, para o dono da obra, que é o destinatário. E vou ter que ter uma nota fiscal de venda mercantil. Agora, olha só, o regulamento do município de Goiânia, como não é claro em relação a esses dois dispositivos que a gente trouxe aqui, essas duas normas. Olha só, para a gente ter uma ideia. Vou abrir o decreto aqui municipal de Goiânia. Aqui, ó. Olha como não é claro. Aqui, ó. Artigo 196. Parágrafo 1º, aí já vem, ó. Não se inclui na base de cálculo do imposto o valor dos materiais fornecidos pelo prestador de serviço. Acho que esse parágrafo 1º aqui já tem que ser revogado. Mas vamos lá, parágrafo 2º. Para os efeitos do disposto no parágrafo 1º desse artigo, consideram-se materiais fornecidos pelo prestador de serviço aqueles que permanecerem incorporados à obra após sua conclusão, perdendo a sua identidade física no ato da incorporação, excluindo-se os adquiridos para a formação de estoque. Esse aqui é o que eu estou achando que está mais próximo da realidade da decisão do STJ. Os adquiridos para a formação de estoque ou armazenados fora dos canteiros da obra, antes de sua efetiva utilização. Então, você vê que aqui não está claro como o regulamento do IRS, do distrito, não está claro. Então, o que nós avaliamos aqui? Tem que pedir um entendimento, solicitar um entendimento formal pela Prefeitura de Goiânia, apesar de aumentar seguir o STJ e aumentar a arrecadação do ICMS, né? Mas é interessante solicitar aí um entendimento formal por parte da Prefeitura para saber se ela está cumprindo. Aí? Hã? Qual o 197? O 197 está falando da redução de 40%. E na nossa avaliação também não cabe mais essa redução de 40%. Não convém mais a redução de 40%. Ela está em vigor aí, não está, não? Hã? Ela está em vigor? Tá. Por isso que a gente está dizendo que tem que revogar, né? Essa redação aqui do artigo 197, ela tem que ser revogada. Na nossa avaliação, não cabe mais redução de 40%. Porque, veja bem, se eu tiver material produzido fora do canteiro da obra e produzido, como é que eu vou ratear isso aqui em 40%? Como é que eu rateio? Não tem como ratear. Então, não se aplica mais essa regra dos 40% sobre o preço do serviço a título de materiais fornecidos. Certo? Não se aplica. E aqui em cima... Mas se quiser aplicar até hoje, aplica, né? Não. Assim, ele pega uma obra lá do 1 milhão, então ele quiser aplicar direto, certo? 40%. Aí dá 40% do 1 milhão, dá 400. 400 menos 1 milhão dá 600. Paga imposto, o ISS sobre 200. mas assim, não proibiu.
Na nossa avaliação, por mais que a redação aqui do Decreto Municipal de Goiânia não esteja revogada, se eu não tiver um entendimento formal da Prefeitura em mãos aqui que me garanta, é preferível, é prudente seguir o entendimento do STJ. Mas esse está na Prefeitura de Goiânia. Então, se ele cumprir esse artigo 197, ele está dentro aí. Mas é aquela questão, né, presidente? É muito delicada a situação, porque, veja bem, se a fiscalização da Prefeitura entender que esse parágrafo 2º aqui está claro, e esse parágrafo 2º aqui está claro e que não poderia ser deduzido material. E aí, como é que a empresa vai fazer? Só judicialmente. Pois é, mas está claro aqui também, da prestação de serviço, poderá deduzir 40% aí. Sim, presidente, mas não tá. É o que eu estou falando. Eu só tenho que entender o seguinte: vários municípios, vários, não é só Goiânia, não, ainda não adaptaram a legislação ao entendimento do TJ. O que nós estamos colocando é o seguinte: é prudência, é ser prudente. Por quê? Aqui não está claro. Aí veja bem, se a pessoa estiver seguindo aqui e estiver deduzindo os materiais que não está atendendo essa exigência aqui, e ela estiver deduzindo os materiais abaixo de cálculo do ICS, e a prefeitura autuar, e ela vai dizer assim, não, para a gente aqui está claro que é só os produzidos fora do canteiro de obra e acobertados por uma nota fiscal mercantil. Aí ele vai autuar. Aí essa empresa ela só vai poder discutir isso judicialmente. Então aqui é muito delicado. Aqui é preferível pegar um entendimento ou seguir, pegar um entendimento formal, uma resposta formal pela prefeitura, ou seguir o entendimento do STJ, que é o mais prudente, que é o mais conservador. É essa que é a questão. Porque pode ter gente ainda deduzindo os materiais da base do ICS. Inclusive, teve uma assessoria na nossa reunião passada que falou que foi autuado pela Prefeitura de Goiânia. Então, se a Prefeitura de Goiânia chegar e dizer assim, não, aqui no parágrafo 2º, no inciso 4, tá claro para a gente que tá muito claro aqui. Mas ela faz só de concretagem só. É uma situação muito delicada. Eu só continuaria deduzindo os materiais abaixo do cálculo do ICS se eu tivesse um entendimento, uma posição formal da prefeitura. Se eu não tivesse... Ela faz de concretagem. É quase de concreto, né? Se eu não tivesse, eu seguiria o entendimento do STJ. Até porque ele aumenta a arrecadação do ICS, né? A não ser que o perfil do cliente seja um perfil arrojado. Não, vamos deduzir. Se tiver algum problema, nós discutimos judicialmente essa questão. Aí é outros 500. Mas se ele não tiver esse perfil, eu não sugiro deduzir, né? Concordo. Falou, Lena. Bom, então é algo que tem que colocar no radar para qualquer mudança qualquer mudança aqui no decreto municipal e na lei complementar do município, ficar atento para ver quais são os desdobramentos, né? Então, o mais prudente de tudo vamos supor, o sindicato vai comprar material? Vai. Vai fazer uma obra? Vai. Então, ele só vai fazer a prestação de serviço de execução da obra. E o restante, porque vamos supor, ela pode ficar solidária, e o restante ele vai comprando, ele pega uma estatística mais ou menos, e vai comprando material e entregando. Ou ele pode comprar o material de uma vez só e entrega para a construtora e ela constrói. O caso do sindicato vai ficar atento na retenção, né? Na retenção do ICS. Como a obra ela vai ser concluída em etapas, por exemplo, na primeira etapa, a construtora emitiu uma nota fiscal de R$100 mil, certo? E já se identificou que ela não produziu no canteiro da obra. Ela não produziu material nenhum. Ela comprou de terceiros, ela adquiriu de um outro fornecedor. Então, só dela adquirir de outro fornecedor, ela já não vai poder deduzir mais. Então, o sindicato já sabe o quê? Bem, numa nota fiscal de serviço de R$100 mil, da primeira etapa concluída, eu vou reter 5% sobre 100 mil. Né? O sindicato a gente tem que pensar bem, certo? Numa construção dessa de 1 milhão, se a gente o sindicato vai fornecer o material, quanto material você vai gastar, e antes a gente vai fazer uma avaliação, então o material vai custar tanto, então eu vou negociar com o fornecedor, fornece material. Quanto que esse material a gente paga para ele lá,
e vai fornecendo material de acordo com o que for sendo gasto, né? É. Na verdade, presidente, para fins de retenção do ISS, tanto faz se o sindicato comprar e entrar com os materiais, como a construtora adquirir de terceiros, de todo jeito o sindicato vai reter 5% sobre o total da nota de ISS. De todo jeito vai reter. Não, mas o O que- SS vamos supor, a ideia nossa é que a gente vai fazer um contrato só da prestação de serviço. O material vai ser fornecido por nós. Não, se isso ocasionar diminuição do preço, que eu acredito que sim, vai diminuir o preço, mas para fins de retenção do excesso, vamos supor, como o sindicato forneceu material, vamos supor que a primeira etapa concluída diminui esse valor, vamos supor que for para 50 mil. O sindicato vai reter 5% de 50 mil. Não, vamos supor assim, é 1 milhão. Dando o serviço, ele vai falar, ó, você vai gastar 80% vai ser de material aplicado. Eu não posso comprar esse material e ele fornecer uma nota fiscal só dos 200, ó, ou é obrigado a fornecer a nota fiscal sobre o total? Não, aí, presidente, aí é o contrário. Se o sindicato entrar com material, não tem nota fiscal de venda porque foi o sindicato que comprou, né, o material. De venda, pronto, né? Nós vamos comprar o material e entregar e deixar na obra aqui para ele Sim, construir. Aí ele sim, vai, ele vai fazer uma prestação de serviço somente da prestação de serviço que ele é a execução da obra. sim, mas não muda o raciocínio da retenção, continua sendo o mesmo raciocínio. Quer dizer que eu tenho que reter 5% de 1 milhão? Não, se o preço total do serviço for 1 milhão, vai reter 5% em cima de 1 milhão. Não, não é serviço, eu vou fornecer o material. Ele vai fazer uma estatística, um levantamento, a obra vai ficar mais ou menos por 1 milhão. Agora, o material, ele vai ficar mais ou menos por 800 mil. Aí, ó, eu vou executar a obra, eu vou executar a obra, a execução da obra, o serviço que eu vou gastar, vai custar o quê? 200 mil, certo? Então, a gente fornece material e ele faz uma nota fiscal de 200 mil, certo? Seria para completar os milhão, tá certo? Não, se o sindicato fornecendo material, isso ficar acordado no contrato, e a construtora entender que, vamos supor, vai ser 200 mil, passa a ser 200 mil toda a prestação de serviço, passa a ser só 200 mil, o sindicato vai É, reter 5% de 200 mil. concordo. Aí tá certo. Mas olha Ô, que isso aí Fábio, é o que você queria custo, né? falar? Fábia, não está correto? Correto. Você falou correto, assim, muito. É porque assim, presente, Né? isso aí é comercial, né? Essa É, situação ela é comercial. O que a gente tem que entender, assim, o raciocínio do INSS não muda. Ele não vai mudar, vai continuar retendo. O que vai acontecer é o valor que vai ser menor. Mas que o sindicato vai ter que reter 5% em cima do valor, vai ter que reter. Correto. tranquilo. Fala, Fábio. Você quer que fale sobre o negócio do balanço ou é Tá sobre o bom. INSS? Aí não. Não, é isso aqui, tá bom, tá bom. Aí, Não, tem a que dizer aqui. explanação Então, agora, nós vamos entrar o seguinte, pessoal. Na semana passada, nós falamos inclusive, eu pedi para o Leandro trazer alguma coisa sobre o XML, né? Aí, o João Bosco, né? João Bosco, né, Leandro? O João Bosco falou que poderia vir aqui falar sobre o XML, mas ele tem que viajar, certo? Aí não pôde. Então, eu deixei para depois. Mas antes disso aí, o Fábio está aqui presente e o nosso Otávio está presente aqui, a Sucena não está aqui. O nosso colega, um colega nosso lá de Jataí, afirmou para que o Conselho Regional de Contabilidade estava notificando todo contabilista
apresentar determinadas Demonstração. contatos. Então, eu gostaria que o Otávio falasse a respeito dessa exigência, que inclusive eu fui atrás do Chico, eu não encontrei o telefone dele, também ele não está presente, ele não conseguiu, eu consegui só agora, e ele não estava lá também, não liguei para ele, não estava. Então, é o seguinte, Otávio, sinteticamente, essa intimação que o pessoal está recebendo, como que isso existiu, quando começou isso, e essa intimação está sendo feita, e qual seria a interpretação dela? Boa noite a todos, colegas que estão presentes aí nessa sala. Principalmente de Jataí. Tá bom. O que acontece? Em 2023, o Conselho Federal determinou a adoção das normas de contabilidade de forma plena. O que significa isso? Ele elaborou a NBC, que é Norma Brasileira de Contabilidade, TG, que é Técnica Geral, 1000, 1001 e 1002. Então, vamos para 1002. O Fábio podia até apresentar aí, está aí. TG 1002. O que é essa TG 1002? Ela trata das microempresas. São aquelas com faturamento de zero de faturamento até 4 milhões e 800. A TG 1001 é considerada aquelas empresas com faturamento acima de 4 milhões e 800 e faturamento até 78 milhões. Normalmente, essas empresas são aquelas que do lucro presumido. E a NBC TG 1000, eles consideram aquelas empresas médias com faturamento acima de 78 milhões, tá? Até 300 milhões de faturamento. Acima de 300 milhões de faturamento, tem que aplicar as normas da IFRS completa para grandes empresas. Vamos lá na TG 1002. Que nós fomos fazer contabilidade do Simples Nacional, quais são... volta lá, Fábio. Espera só um pouquinho, eu que estou aqui, Otávio, que estou mexendo, estou apresentando. Volta anterior, então. Aí, pronto. Pois é, então as microempresas com faturamento até 4 milhões e 800, ele é obrigado a fazer o balanço patrimonial, demonstração do resultado, a DLPA, que é a demonstração dos lucros e prejuízos acumulados. Eu não estou vendo, você tirou a apresentação. E as notas explicativas. Então, nessa primeira ITG 2002, né, as notas explicativas elas são incentivadas a ser processadas. Tá? Então, quer dizer, o Simples Nacional são essas 3 obrigações. Aí, quando você parte para a TG 1001, que são as pequenas empresas de faturamento a superior 4 milhões e 800 até 78 milhões, é obrigado o balanço patrimonial, demonstração do resultado, a DMPL, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração do fluxo de caixa. Ele é obrigatório pelo método indireto. E também notas explicativas. A NBC TG 1000, cujo faturamento vai de 78 milhões a 300 milhões, né? Logicamente, essas empresas com esse faturamento têm contador próprio interno, né? Normalmente. Então, ela tem que apresentar o balanço patrimonial, demonstração do resultado abrangente, DMPLA. A demonstração do fluxo de caixa passa a ser obrigatória, as notas explicativas são obrigatórias. Agora, aquelas empresas com faturamento acima de 300 milhões, é a adoção de todas as normas da IFRS, são completas. Aí, elas são todas obrigatórias, né? Com faturamento acima de 300 milhões, logicamente, essas empresas transitam aí em bolsa de valores, né?
Então, esses talvez não atinge nós aqui, contadores aqui nesse momento, né? Então, o que o seu Everaldo ligou para mim e falou assim, Otávio, nós temos nosso amigo lá em Jataí, ele é contador de uma concessionária, e o Conselho de Contabilidade está exigindo dele algumas demonstrações. Aí, quando eu estava na área da fiscalização em 2003, nós tivemos, em maio de 2003, no Conselho Federal, a apresentação pelo presidente do Conselho Regional do Estado do Paraná, o Laudelino. Ele apresentou essa adoção das normas. Então, nós temos que aplicar todas essas normativas referentes a essas normas brasileiras de contabilidade, técnica geral, né, que é 1001, 1002, 1001, 1000, 1001 e 1002. Talvez o nosso colega não tenha feito, por exemplo, se ele é uma concessionária, vamos situar que ele está até 78 milhões, né, no ano. Então, aí ele tem que ver quais são as demonstrações que são obrigatórias nesse momento para ele, de acordo com a TG 1001. Aí o conselho foi fiscalizar esse profissional. E na fiscalização dele, certo, constatou que talvez tenha a omissão de alguma dessas demonstrações, né? Aí o senhor Everaldo ligou para mim, veio conversar comigo e falei assim, mas vem cá, na ECD, ele não exigiu dessas demonstrações. Por que o Conselho está pedindo, né? Bom, no Brasil, quem edita normas de contabilidade é o Conselho Federal. Nós temos que acatar, certo? Agora, mesmo que a Receita não recepcione essas demonstrações, a gente tem que acatar a normativa que vem do Conselho Federal. Então, talvez o nosso colega que estiver nos ouvindo ou tiver a oportunidade de verificar esses slides que foram nos passados, quando a gente fez esse treinamento do Conselho Federal em maio de 2023, ele poderia ler, ele vai entender o porquê de todas essas normativas, né? Até o Fábio também, hoje na reunião da diretoria, ele baixou essas normativas. Então, ele pode colocar essas normativas. Aí, todo aí, o grupo aí do conselho, do sindicato, né? Para que as pessoas não sejam pegadas de surpresa, né? Aí, vamos lá. Aí o senhor Everaldo está contestando. Mas a ECD não exige isso. Por que eu vou exigir isso, né? Aí é só lendo essas técnica geral, né? 1000, 1001, 1002, para a gente entender o porquê do pedido, né? Da obrigatoriedade dessas demonstrações contábeis. Eu não sei se vocês entenderam, né? Mas esse aí é um quadro geral, é um resumo geral do que tem que ser apresentado por essas empresas, entendeu? Alguém quiser perguntar, estou à disposição. Me permita, Otávio, sai daí, Otávio, para eu me mostrar para vocês o que o conselho mandou para ele. Nem eu não, Veraldo. Quem está comandando aí é o Wesley. Espera um pouquinho, eu vou tirar aqui, vou parar aqui. Tá. Mas, seu Veraldo, eu tenho que fazer uma ressalva aqui, seu Veraldo. Eu não estou na área da fiscalização, né? Entendeu. Você está fazendo, não é obrigado a fazer, não está obrigado a fazer, não. Então, vou apresentar. Tá bom, agora vou apresentar aqui, ó. Essa foi a notificação que ele recebeu. Não estou vendo esse trem. Essa foi a notificação, ó. Infelizmente, a gente consegue ler, né, seu Veraldo? Peraí, eu vou tentar aumentar aqui, poxa. Calminha, cara. Aumenta aí no maisinho aí, ó. 100%. Dá não, né? Não, vai com a rodinha do mouse, Everaldo. Vai com a rodinha do mouse para frente. Pronto. Aí dá para ver agora, não dá? Dá não, tá mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Tá bom, vou aumentar mais um pouquinho.
Isso, pode ir. Aí, agora já Aí tá já tá. embaçado, mas acho que dá para Já ler. foi demais. Aí, deu. Ué, lê para nós aí. A elaboração das demonstrações contábeis é uma obrigação de todas as entidades e um dever dos profissionais da contabilidade, fundamentados nas normas brasileiras de contabilidade, no Código Civil, no Código Tributário, na Lei de Falências, na Lei Orgânica da Previdência Social e, independentemente do regime de enquadramento societário, fiscal ou tributário, a escrituração contábil disciplinada pelo sistema CFC-CRC se faz obrigatória a todas as entidades, as quais serão objeto da fiscalização dos CRCs. A exceção é feita ao empresário individual enquadrado na modalidade de microempreendedor individual, MEI, referenciado no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte e no Código Civil Brasileiro, que está dispensado das formalidades da escrituração contábil regular. Tendo esclarecido isso, notificamos os profissionais a elaborarem as demonstrações contábeis das empresas sob sua responsabilidade técnica, observando a legislação e as normas brasileiras de contabilidade aplicáveis, conforme os quadros em anexo que apresentam a macro-regulamentação consolidada em legislação e normas de âmbito federal. Os termos descritos nesta notificação serão passíveis de fiscalização do CRCGO a partir do exercício 2024. Sobe aí, Everaldo. Agora eu não estou sabendo como que eu sou estranho. Cabendo as finalidades aplicáveis em caso da falta de atendimento. Dispositivos legais. Deixa eu passar para o... Peraí, você vê como que eu vou mudar, construir isso aqui. Né? Você está aqui, né? Ah, ele ficou fixo aqui, né? Rola o mouse aí. Só você rolar o mouse na frente aí nesse negocinho de rolar, rola aí embaixo. Onde você está aí? Rola para frente. Ah, Aquela não. rodinha. Só rodar a rodinha. Ah, não. Não, rola a rodinha do seu mouse para frente. A Leva rodinha o do mouse lá em mouse, cima da fotografia, da imagem. Leva o mouse em cima da imagem. Isso. Não, não foi. E agora deu para ver? Tá bom, pode deixar que eu leio daí. Dispositivos legais. Itens. Eu vou ler. Os termos descritos dessa notificação serão passíveis de fiscalização do CRCGO a partir do exercício 2024, cabendo as penalidades aplicáveis em caso da falta de atendimento. Dispositivos legais. Itens 4, a linha A, 5, a linha S do CEPC, NBC PG01, C/C, ANBCTG, estrutura conceitual para relatórios financeiros, C/C, itens 54 a 59, e ou itens 82 e 82A, e ou itens 106 e 106A, e ou itens 112 a 116 da NBC TG 26, e ou itens 10 a 12 da NBC TG 03, e ou item 3 da NBC TG 09 e itens 8.2 a 8.7 da NBC TG 1000. C/C, sessões 4 a 8 da NBC TG 1001 e sessões 4 a 6 da NBC TG 1002. Goiânia, 29 de outubro de 2024. Bem, o que eu vou responder para ele e o que o nosso colega respondeu para nós também, né? É que ele terá que ter conhecimento de todas essas TVs, né? A partir que ele conhecer ela, aí, a partir que ele conhecer ela, aí ele vai ser aplicado de acordo com o que ele está enquadrado. Não é isso, Otávio? Exato. Isso, Everaldo, isso aí é auto-infração ou é notificação? Eu tenho que olhar para o outro lado. Notificação. Peraí, eu vou olhar de novo aqui, peraí. Eu vou ler o nome do cara aqui. Aí, ele está falando lá em cima sobre DMPL, e demonstração de fluxo de caixa, aquilo que eu falei para o senhor, ué. Demonstrações da mutação de patrimônio líquido, demonstração de fluxo de caixa, lá em cima. Não. Aí, o que está falando aí? Entendeu? Pois é. Mas essas empresas aqui, demonstração de fluxo de caixa, ele tem firma do Simples Nacional, certo? Então, ela tem que entender, certo, que não vai encaixar para ele tudo isso aqui, né? Pois é, mas a das microempresas aí é TG 1002. Pois é, mas ele tem que saber dessas áreas para enquadrar ela onde que é a história da empresa sua, dele. Eu vou falar para ele, para ele enquadrar
a empresa dele vai enquadrar nessa tabela que você colocou aí, ó. Justo. Tranquilo. É isso aí que eu vou responder para ele. Tá ok? Alguém quiser perguntar alguma coisa, estou à disposição. Alguém quer falar com alguma coisa do nosso colega? Otávio, boa noite, senhores. Boa noite. Olha, diretor, deixa eu te perguntar, o que seria, além dessas aí para as empresas que está dentro até 4 milhões e 800, do balanço da DRE e da DLPA, tem mais uma declaração de conformidade. Tem. Você tem que falar que a sua contabilidade foi feita de acordo com a legislação, por exemplo, TG 1002. Pertinente à empresa, TG 1002. Exato. Quando você abre a TG 1002, ela tem um modelinho dela lá. Aí você como contador, vai ter que assinar essa declaração dizendo que a sua contabilidade está de conformidade com a TG 1002, que é o das microentidades que são consideradas empresas do Simples Nacional. No caso aí. Não, beleza, entendido. Geraldo, Fala. o exemplo, João, você vai colocar lá, no final da demonstração, você coloca lá, declaração de conformidade e atividade operacional. Aí bota a empresa, serviço fulano de tal, tem como atividade operacional, a atividade tal, e declara explicitamente de que as demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC PG 1002, no caso de uma microentidade. Né? Perfeito, entendi. 2001, né? Agora eu me reporto aí ao presidente. Presidente, tem como Entendeu? tentar colocar isso aí no nosso programa? Eu não entendi nada. Aí eu vou não entender agora. Eu que não entendi. Mas quem apresenta o ECD? Aonde que eu vou colocar essa declaração? Não, essa não é exigida. Ela não vai na STD, seu Geraldo. Desculpa aí, o presidente. O Fábio, ele é da Comissão Técnica do Conselho Regional de Contabilidade. Eu simplesmente estou aqui dando essa orientação porque eu já fui vice-presidente de fiscalização do Conselho e tenho conhecimento disso. O Fábio é da Câmara Técnica, né? Ele poderia, no caso aí, estudar isso daí e repassar para os profissionais, né, da contabilidade, né? Não, certo. Presidente, mas eu imagino que se você colocar lá se a gente tentar ver no nosso programa um modelo lá, isso vai de acordo com o cadastro da empresa. Já vai puxar a maioria das atividades, já vai ficar prontinha, não? Pode colocar essa declaração. Aonde que eu vou apresentar isso? Aonde que eu vou confirmar isso? Não, aí isso fica lá. Se caso o CRC exigir aí, eventualmente, aí o contador apresenta, né? Ela já vai estar pronta. Presidente, tem duas situações. Uma coisa é o que a Receita Federal exige, que é a atribuição dela, né? A RCD, a SF. Mas aí tem o órgão regulamentador, fiscalizador, que é o Conselho Federal, que diz o que é que tem que ser apresentado de demonstrações e declarações. Por quê? Porque a gente não tem que olhar as obrigações contábeis só, as demonstrações contábeis só sob a ótica do fisco. Porque uma empresa, conforme o posto dela vai crescendo, ela é obrigada a apresentar declarações mais criteriosas, mais minuciosas. Por quê? Porque não vai só atender o fisco, vai atender um investidor, vai atender uma bolsa de valores, então ela tem que estar sacada dos mínimos, os máximos de informações. Com todas as demonstrações feitas, atendendo ITG 1000, 1002 e IFRS, ainda aparecem na bolsa de valores empresas com balanço falso, né? Então, precisa ter esse critério para ter transparência, né? Então, esse é o rigor que o Conselho Federal exige para quê? Para até dar mais credibilidade no nosso trabalho. Tá bom. Aí o Geraldo vai falar, depois eu vou voltar a falar, questionar vocês. Geraldo, fala. Senhor Geraldo, é o seguinte, o senhor está preocupado com onde colocar isso no ECD? Simples, em anexo lá. Inclusive, até a ata do sócio, eu anexo lá. Tem um local para você anexar o documento que você quiser. Tá? Se quiser, né? Você salva ele eu acho que é sei o que lá. Boa ideia. Se quiser. RTF. Onde é que está ele lá? Tá?
Beleza, Otávio. Você me clareou bem, o Geraldo. É, clareou bem. Então, eu estava Aí, preocupado que aquele que apresentar o ECD, cumprir só aquilo, e depois na ECD mesmo deve ter um lugar lá que ele te apresenta qualquer outro documento, né? Deve ter, não, existe sim, onde você vai anexar o documento que você quiser. Eu anexo aquela carta de responsabilidade do administrador, eu anexo a ata e anexo o que eu quiser lá. Qualquer documento, se você quiser anexar, você anexa lá, tá? Beleza. uma Falar observação, sinceramente, não sabia, viu? Geraldo, uma Eu não observação. sabia que existia essa válvula no ECD. Geraldo, uma observação. No que diz respeito às microentidades, que fatura lá até 4.800, né, elas não estão obrigadas a elaborar notas explicativas. É incentivada que ela elabore e divulgue, mas não está obrigada, conforme a ETG 1002, elas não estão obrigadas às notas explicativas. Né? Mas eu vou Fábio, te... O que eu acho que deveria. Tá, Fábio, ela só eu anexo Vanil. a nota explicativa. Mesmo sendo obrigado, eu ponho a nota explicativa, eu coloco a ata do sócio, eu coloco aquela carta de responsabilidade dos diretores. O que você quiser, você anexa lá. Eu faço a nota explicativa. Não é obrigado, mas eu faço, tá? Não precisa nem. Aí manda para o cliente assina e eu coloco. Mas e a assinatura, que vai ser como, Geraldo? Certificado digital, Everaldo. Certificado digital. Quando Digital. você assina o SCD, você assinou Quando todo você assina, quando você assina digitalmente, o cliente vai pegar esse documento, vai fazer vai colocar lá e digitalmente, quando ele assinar a ECD, já está caracterizada e todos aqueles nossos aplicativos estão assinados. Sim, tudo que você anexou no SCD está assinado pelo certificado digital. Ele é Certificado digital. um bolão só. Tá? Beleza, cara. Falar sinceramente, Sérgio, eu gosto quando eu escuto, eu falo claramente, eu não fazia. E a partir de hoje eu vou fazer, porque se eu não tivesse pedido para o nosso colega para a gente colocar isso tudo, eu nem saberia certo o que está fazendo certo ou errado. Então, eu tenho duas firmazinhas, eu tenho as outras firmazinhas, eu vou cumprir isso aí. Agora, eu sei que muita gente não está fazendo isto, não está fazendo, porque nós temos a obrigação de divulgar para os nossos colegas, porque, como eu não estava fazendo, eles, colegas que estão presentes aqui, não estavam fazendo também, né? Agora, eu falo que eu não estava fazendo, agora cabe a mim, da agora para frente, fazer, porque eu tive conhecimento da agora para frente. Everaldo, não é que você estava fazendo errado, você deixou de fazer o SCD melhor. Você estava fazendo o que ele exige. Agora, você pode fazer ele melhor ainda. Não é que você estava fazendo errado, não, e deixando de informar o que era obrigatório, não. Tá? Esse é o meu entendimento. E a função de todo jogador é fazer o melhor, e a função de todo contabilista é fazer o melhor, né? Uhum. Tem que falar isso aí para o Vila Nova e para o Goiás. Tá, deixa o Vanil falar aí. Está fazendo correto, presidente. O nosso programa está fazendo correto. Só que pode melhorar agora, né? Com mais essa informação, hein? Exato. Se Deus quiser. Vanildo. Vanildo, fala. Boa noite para todos. Oi, Everaldo, dá licença, Vanildo, é o seguinte. O João rebateu aí. Ninguém falou, João, que o programa do sindicato está fazendo errado. Faltou o conhecimento da pessoa que está fazendo, fazer melhor, completar. Ninguém afirmou que o sindicato está fazendo errado, porque esses anexos, cada contador vai fazer conforme ele quer, tá? Ninguém afirmou que o sindicato está fazendo errado, não, tá? Não tem nada a ver. E essa avaliação, essas outras declarações, não tem nada a ver com o projeto. É a parte, né? Sim, tranquilo. Vamos lá. Fala, a respeito, respondendo a pergunta aí no SPED contábil, no SCD, lá no bloco J, o bloco J é as demonstrações contábeis. Lá tem o J100, é o balanço patrimonial, o J150 é a DRE, J210 da NPL. Lá tem um J800, ele é específico para você incluir qualquer documento que você quiser dentro do SPED contábil da SCD. Ou seja, qualquer documento, o formato desse documento que ele importa, ou você pode colocar isso dentro do programa seu que vai gerar o arquivo, ou você pode fazer isso diretamente dentro do programa validador do SPED contábil,
desde que o arquivo que você esteja importando seja no formato RTF. É um Word, pega um Word da vida e salva em RTF, o que você, qualquer termo, laudo que você quiser colocar dentro do SPED contábil, salva em RTF, vai lá no registro J800, importa esse arquivo, depois que você faz todas as validações, gera o arquivo para transmitir, assina, você pode até abrir o arquivo depois de assinado e transmitido para você ver. Esse J800 gera um monte de caractere lá nas letras, como se fosse grego no arquivo, sim, mas assim, a assinatura, para isso tudo, é as assinaturas digitais que é utilizado, ou seja, do contador e o da empresa que usa para assinar as demonstrações do SPED contábil. Tudo lá está assinado digitalmente. É o registro J800. Ei, Vanildo, eu pensei que eu estava craque em SD. Eu estou falando que eu confesso, certo, que eu pensei que estava, certo? Então, vocês estão mais craques do que eu. Então, aqui é que eu ensinei para o pessoal. Agora, vou começar a melhorar esse ensinamento, certo? Porque eu cumpria, certo, somente aquele exigido, certo? Aquela que exigia o ECD. O ECD não recusava, eu apresentava, certo? Mas agora eu tenho que voltar atrás um pouquinho e exigir o que o Conselho Regional de Contabilidade está nos solicitando, para que fique gravado, para que não tenha problema, tá? Severão, pede o Wesley para passar esses slides do professor Laudelino, que foi presidente do Conselho Regional do Estado do Paraná, que fez essa apresentação em maio de 2023, lá no Conselho Federal de Contabilidade, quando nós tivemos um treinamento, e eu era vice-presidente de fiscalização. Então, distribui isso aí. A pessoa que for verificar esses slides, ele vai entender como é que funciona tudo isso, porque ele já tem um resumo. Lá no finalzinho dele, tem um resumo, igual a gente apresentou nesse slide 35 aí, número 35. Então, mais ou menos, quanto tempo? Qual o tempo? Hã? Vai, Veraldo. Essa slide, mais ou menos quanto tempo? Mais ou menos. É isso aí, uns 20 minutos, 30 minutos, você consegue visualizar esses slides todos. Certo. Aí eu até mandei na diretoria e tudo, aí, Wesley, aí você põe nos grupos do conselho, do sindicato aí de contabilidade, né? Manda aí para todo mundo para entender, né? E obedecer essa norma aí. Wesley, nós não vamos colocar esse slide aqui agora, mas você pode encaixar ele nessa reunião? Encaixar ele nessa reunião? Como assim? Ué, como assim? Eu estou falando para você. Não, encaixar como na reunião? Eu estou com ele pronto aqui, ué. É só colocar ele na reunião aqui, ó. Você quer que eu apresente ele? Tem sim, tem jeito. Tá, já está no ponto aqui. É o que estava mostrando. Aquele slide é um dele, a página 35. Encaixa ele na reunião. Então, assim, ó, de acordo com o slide que agora apresentamos. Pronto, fala, Otávio. Não, é o seguinte, que eu estou falando aqui. Ele joga agora dentro dessa reunião que está gravada, né? Certo? E a pessoa que for ver, quando ele for abrir, esse slide vai abrir, Wesley? Não tem como não. Só se eu apresentasse o slide. Não, aí não tem jeito, Samuel. Daí vai demorar demais. É mais prático ele colocar nas redes sociais do sindicato. Porque entendeu, não entendeu, não. Agora, fazer uma observaçãozinha rápida. Alô? Está ouvindo? Pode falar, Fábio, estou ouvindo. Com relação à ITG 1002, né, que ela trata das microentidades, que vão até 4.800.000, mas vamos dizer que ela tem ainda essa benesse do Conselho Federal, assim, se ela passar no ano de 2024 de 4.800.000, ela não é obrigada a ir já voltar ir para ITG 1001, que é as médias empresas. O Conselho Federal ainda permite, se ela passar no ano de 2024 de 4.800.000, ela ficar o ano de 2025 ainda na ITG 1002. Ela pode ficar 2 anos, aí depois se ela continuar aumentando, passando de 4.800, é que ela vai para a ITG 1000. Tem essa tolerância de mais um ano, ela permanece... 2 anos, né? Aí, um ano mais o outro, 2 anos. Então, 2 anos, aí no terceiro ano ela tem que ir para o lucro presumido do lucro real. 2001, a 1001.
Exato. Bem, é o seguinte, pessoal. Nós tínhamos conversado com o nosso colega João, que ele não podia vir hoje, certo? Então, eu falei para ele o seguinte, que ele ia apresentar mais ou menos um caso aqui, certo? De uma empresa de XML. Então, ele falou que ia apresentar para nós XML. E o Leandro, certo, falou assim, ó, nós podemos apresentar. Mas aí o João falou o seguinte, que ele poderia apresentar isso. Ô, Leandro, você não tem nada sobre XML, não tem? Leandro? Não, presidente, não preparei, porque como o João falou que ele ia apresentar, eu não tive que viajar também. Ontem eu estava em viagem, cheguei muito tarde, eu não tive nem como comprar nada sobre XML, não. E ele também teve que viajar, por isso que ele não está para apresentar. Tá bom. Então, é o seguinte, pessoal, só para a gente ter uma noção aqui do XML, que eu gostaria que o Vanildo falasse. Eu pergunto, Vanildo, e o Geraldo que está aqui. Nós, contadores, devemos ter noção do que é um XML? Vanildo? Severaldo, atualmente, contador tem que estudar muito a área de programação. Se ele puder fazer isso, ele vai agregar muita coisa, muito conhecimento, porque eu já prestei assessoria para empresas de desenvolvimento de software. Foi a melhor coisa que eu fiz. Porque atualmente tudo a área da contabilidade caminha para a parte de sistemas, assim, automação de sistemas. E a gente tem que ter noção dessas coisas. Então, por exemplo, eu vejo muita gente usando aquelas ferramentas de baixar XML, mas assim, você tem que conhecer isso e conhecer a legislação tributária por trás dessas coisas. Então, assim, eu recomendo todo mundo, se puder, estude essa área, o básico sobre sistemas, programação, por mais que você nunca vai mexer com aquilo, para você ter noção disso, porque o mundo da contabilidade caminha em direção 100% automatização, robotização. Contador mesmo assim, eu acho que com os anos vai ser para assessorar, o que eu deveria fazer há muito tempo, assessorar o cliente, ajudar ele a tomar decisão, essas coisas. Não é ficar sofrendo com um monte de documento ali, digitando documento, lançando documento, essas coisas não, conferindo documento. Geraldo, o que você acha, Geraldo? Que o contador ele tem que ter uma noção, olhar o XML e interpretar mais ou menos o XML? Olha, Geraldo, isso é uma coisa bastante polêmica. Eu concordo plenamente com o Vanildo, que enquanto mais você entender da sistemática do software, é melhor. Eu, inclusive, colaborei, né, no desenvolvimento do software, eu uso, aprendi muita coisa, mas ainda não aprendi o suficiente. Hoje o XML é a chave de tudo, né? Inclusive, eu estou ambicioso para o ano de 2025 não pegar mais papel, não. Eu quero, vamos tentar treinar todos os meus clientes, toda a documentação digital. Não sei se eu vou dar conta, mas nós estamos com essa meta aqui. Então, o XML, eu acredito que é bom você conhecer, né? Fala, Danilo. Severaldo, por exemplo, eu já vi umas notícias aqui da reforma tributária, que é a tal do split payment, a base dele vai ser nota fiscal, notas fiscais, ou seja, então, companheiro, você vai ter que dominar XML de nota fiscal, campo, ensinar os clientes a emitir nota, porque vai ser a base do tal do split payment, nota de entrada e saída, é tudo automatizado. Então, você tem que estudar XML. Um exemplo, Simples Nacional, ele transfere crédito quando é permitido, quando ele vende para a pessoa que permite aproveitar crédito, ele transmite o percentual lá do Simples, né? Existe um campo dentro da nota fiscal. Ixi, já peguei muita gente teimando que não está lá destacado no DANF. Falei, DANF não é o documento fiscal XML assinado pelo emitente da nota. E tem um campo específico que você coloca o crédito do ICMS das empresas do Simples, quando ela permite transmitir crédito. Eu não preciso nem colocar lá em informações complementares, está dentro do XML. Então, as pessoas às vezes não têm conhecimento dessas coisas, discute, teima que tem que colocar lá no DANF informações complementares. Outro exemplo, quando você devolve para a indústria o IPI, você não destaca IPI, você não é contribuinte do IPI, existe um campo lá, IPI devolvido, você tem que colocar dentro. Então,
estudar XML. Para você ter noção dessas coisas, você tem que saber um pouco se você estudar um pouquinho de linguagem de programação, o que funciona, a diferença. Você lê um XML é a coisa mais fácil do mundo. Bater o olho ali, você já pega o erro de nota emitida errado. Tendo noção de XML, nem só de XML, a parte de informática e programação, você lê aqueles layout, aqueles manuais, essas coisas aí de e-social, reinf, tudo que essas coisas relacionadas a essas obrigações acessórias, que todo dia está caminhando, a Receita vai criar uma nova declaração aí, provavelmente, para substituir a DCTF. Eu acho que vai caminhar para esses rumos aí de XML também. Então, fica muito fácil você ler esses manuais, ler esses guias práticos, você tem noção de programação. Você não precisa ser um programador, ter noção do que significa aquilo. Bem, pessoal, então eu vou fazer para vocês aqui alguma coisinha, certo? Como que vai ficar a nova plataforma nossa. Então, eu vou apresentar para vocês aqui, ó. Apresentar. E o cara ficou de o Robertão tá aí? Tá não, né? Você me deixou sozinho, né, cara? Eu passei para ele o link, Everaldo. Ele tinha solicitado o link para mim, eu mandei o link para ele, mas não entrou, não. Porque está chovendo em muito lugar de Goiânia. Aqui, por exemplo, caiu no Pauró ainda agora aqui, que eu fiquei proibido de sair. Então, mas ele está na casa dele, cara. Ele trabalha na casa dele. Mas eu digo assim, aqui está piscando, faltar energia. Pode ser que lá pode ter caído a internet, né? Não é proibido colocar o nome da empresa, não. O TGMil não proíbe isso, não, né? As normas. Então, foi o seguinte, olha bem. Vamos supor aqui que nós temos o quê? Mês 10. Mês 10. Pegando agora, vamos fazer uma alteraçãozinha aqui nesse. Essa é a nova plataforma nossa. Aí, ele vai vir aqui, ó, tem o XML dela. Eu vou vir aqui e verificar esse XML. Desejo assim. O XML está aqui, né? Viu como que for fácil. Aí, eu gostaria de perguntar para alguém. Mediante só daqui para baixo. Aqui, ó. Vamos ficar assim. Só olhar isso aqui, só. Vanildo, daria conta de responder para mim que CFOP que essa firma usou? Não está aparecendo para a gente aqui, ué? Perdão. Essa é a CFOP mesmo. Everaldo, está aparecendo, só que sua letra está pequena. Acho que quem estiver olhando pelo celular deve estar com alguma dificuldade. Aí não tem jeito de aumentar mais, não, tem? Tem uma... Vai lá em cima nos 3 pontinhos. Lá em cima. Isso, do lado aí, isso. Clica aí. Aí é o zoom. Clica em zoom aí, vai aumentando aí, tá vendo? Isso, pode ir clicando. Ótimo. Pronto, aí tá bom. Aqui, tá pronto, ótimo. Baseado aqui para frente, ó. Baseado só nisso aqui, ó. Baseado nisso aqui. Vanildo, você tinha jeito de você falar para mim qual seria o CFOP usado? Vanildo? Severaldo, para mim está muito pequeno, que eu estou vendo no telefone, mas assim, para analisar isso aí, eu teria que pegar o layout da nota fiscal, porque assim, um exemplo, eu uso um CFOP X, aí vamos supor que esse produto tem uma tributação, ele é 100% tributado, normalmente eu vou usar lá o CST 00, usando o CST 00, o layout espera outros campos, base de cálculo, alíquota, valor do ICMS. Por exemplo, dependendo do regime tributário dessa empresa, ele cria outros campos, PIS, COFINS. Para analisar isso depende, eu tenho que olhar o layout. Vanildo, posso falar para você? Essa firma é uma firma internacional, certo? Então, ela determina, certo, que seja desse jeito aqui, certo? Então, ela falou que o DPAG aqui o DPAG aqui é 90. Valor a pagar, 0.
DEPAG, certo? E falou aqui, ó, a mercadoria destinada à troca ou em garantia. Ela falou isso aqui, certo? Eu pergunto para você, para a gente analisar essas informações que tem aqui, com essa informação que eu dei, qual seria o CFOP que ela obrigatoriamente teria que usar? Você está falando para entrada, presidente? Ou é para saída? Para entrada, para entrada. A minha entrada, quem emitiu essa nota fiscal foi uma firma lá de São Paulo. Ela emitiu, o CFOP que ela emitiu é X. E o seu complementado é Y. Pronto. Vai na tagzinha aí, tem um grupozinho que chama DET, detalhamento, ou seja, é onde está os itens. É lá dentro que vai estar o CFOP que foi emitido. Aí, dependendo da sua utilização, que você vai usar o CFOP de entrada. Não. Eu não concordo. É o seguinte, as informações é TPAG 90. Esse campo aí é detalhamentos do pagamento, ou seja, como que você vai pagar essa nota fiscal? Ou seja, eu emiti uma nota e eu estou dizendo que eu vou receber por meio de uma fatura. E detalhamento de DEPAG é pagamento, ou seja, como você vai pagar ela. O que é 90? Tá bom. O que é 90? Eu teria que olhar aqui no layout o que significa esse código. Deixa eu olhar aqui. Eu vou falar para você. O TPAG 90 é sem pagamento, pronto. Tá? É sem pagamento. Então, presidente, então isso aí é outra informação aqui. Mercadoria destinada à troca em garantia. Pronto. Essa interpretação que eu estou falando para vocês é que a gente entender, certo? Olhando por isso aqui, eu já sei que o CFOP dela teria por obrigação ser X, certo? Presidente, qual seria o CFOP que o senhor acha que seria, por exemplo? Se a operação for remessa em troca em garantia, não tem CFOP específico. Mercadoria destinada à troca em garantia. Pois é, para essa operação, se essa operação ela for remessa em troca em garantia, não existe CFOP específico para essa operação. Seria utilizado ou 5.949 ou 6.949. Exatamente isso, pessoal. Então, o CFOP dela seria 59,49 ou 69,49. Pronto. Então, o que acontece? Só vendo aqui, a gente já interpreta, certo? Que a nossa história está correta, certo? É isso que eu queria, eu quero passar para vocês, porque a gente, por isso que eu facilitei aqui, para a gente verificar uma nota e eu já ver o XML dela. Por isso que eu coloquei na nova plataforma que eu visualizo o XML de imediato para a gente analisar se ela está correta ou não. Entendeu? Existem endes e endes aqui que eu já verifiquei que a nota fiscal está errada. Então, ele colocou, a pessoa pode ter colocado aqui, me dá Fábio, me dá um exemplo daquela, Fábio, daquela que a gente analisou. Ela colocou né? Não foi, Fábio? É multa de peça em garantia, né? Não, essa aqui está certa. Essa aqui está certa. Quando eu interpretei o caso lá, outra firma que eu coloquei também lá, ela chegou, olha bem. Ela chegou, colocou 90. Colocou 90. Não vai pagar nada. Mas aqui, ele chegou, aí, essa é boa, essa é boa. Ele colocou 90, não vai pagar nada, e aqui colocou o seguinte, dessa observação, certo? Aí o procurador falou assim, não é obrigado a informar. Mas, nesse caso específico, ele é obrigado a informar, porque ele fala, remessa, é uma remessa, é repartição, é número pedido, e também tem a garantia. Também tudo está aqui nessa informação. Certo? Aí a pessoa chegou, pegou, aí veio o NPAG 90, não é só analisar isso aqui, certo? NPAG 90, e ele chegou, colocou aqui, mercadoria, brinde de oferta.
Ele colocou uma venda e colocou brinde e oferta, qual seria o CFOP? Tá vendo? Se for brinde, Galera, presidente, fala pra nós. se a operação for de brinde, é 5.910 ou 6.910. Pronto. É isso que nós temos que saber, como que o Fernando está sabendo, nós, contabilistas, tem que saber também disso, certo? Tá vendo? É fácil. Aí, nós vamos, com o tempo, nós vamos analisando, e quando chegar uma nota fiscal errada, a gente está sabendo, certo? Só com isso aqui, e com essa informação, que não tiver essa informação, ele pode buscar outras coisas, sabendo se a nota fiscal está errada ou não. Beleza? Agora, presidente, eu tenho, assim, eu entendo o seguinte, que antes de até conhecer o XML, eu tenho que conhecer o negócio do cliente. Por quê? Pode vir um XML, pode emitir um documento fiscal que não representa a realidade do negócio. Alô? Então, aquele XML não vai servir para mim de nada, porque ele não está retratando a realidade. Então, antes de conhecer o arquivo eletrônico, eu tenho que conhecer o negócio da empresa como um todo. O Everaldo saiu, pessoal, só um instante que já vai retornar, viu? Ô, Wesley, depois você me ensina a sair, Wesley, porque eu estou errando demais nessa saída, certo? Pode falar, Leandro. Presidente, eu falava o seguinte, que eu entendo que antes de é importante, super importante conhecer essa estrutura eletrônica do arquivo XML, mas num processo, aí numa linha de processo, no dia a dia, no cotidiano, é interessante eu saber, antes de entender do XML, entender do negócio do cliente, do negócio da empresa. Por quê? Porque pode vir um XML para mim, que um XML, um dump, que não retrata o negócio daquele cliente. Então, de repente, não adianta eu ter aquele XML na mão, mas ele não retrata a realidade. Ele não retrata o negócio do cliente. Então, de repente, eu vou saber do XML de trás para frente, mas se eu não domino o negócio, eu não tenho clareza, objetividade no negócio do cliente, não adianta eu entender XML. Certo? Por exemplo, vou dar um pequeno exemplo aqui. Vou dar um pequeno exemplo. Por exemplo, uma prestação de serviços uma prestação de serviço, vamos supor, uma prestação de serviço de manutenção de ar-condicionado, certo? Então, veja bem, é uma prestação de serviço alcançado pelo campo de incidência do ISS. Só que se nessa manutenção for empregado parte e peça, eu tenho que saber que tem uma nota fiscal mercantil obrigatoriamente da parte da peça empregada naquele ar-condicionado, na manutenção daquele ar-condicionado. Então, o que acontece? Eu tenho que entender, porque aí eu vou ter dois XML. Eu vou ter um XML de serviço e vou ter um XML de mercantil, de uma operação mercantil. Então, antes de eu dominar a estrutura eletrônica, linhas, aquelas tags, essa linguagem de programador, acho que e aí cada um no seu cada qual, né? Cada profissional no seu cada qual, e eu falo com base também na reforma tributária, porque nós, com a reforma tributária, nós caminhamos para situação cada vez mais analítica. O processo operacional ele vai ficando cada vez menor, tanto em relação à obrigação acessória, tanto é que a tendência da reforma tributária é que a única obrigação acessória seja a emissão fiscal eletrônica, porque ela vai ser um instrumento de confissão de dívida e declaratório. Aí vai se eliminar SPED fiscal, vai se eliminar DCTF web, DCTF convencional e todas as obrigações acessórias. A nota fiscal eletrônica, ela vai ser a obrigação acessória única e vai alimentar todo o banco de dados da União, dos estados, do Distrito Federal e do município. Então, assim, é importante entender essa linguagem eletrônica, mas mais importante é entender o negócio do cliente. Esse é uma opção. E se eu falar para você que eu tenho uma empresazinha que fala tudo o que você está falando aí, ela mexe, certo, com
Ô, Fábio, o que era? Ela é o quê? Representa... Fala, eu esqueci o nome. Fábio, fala, me lembra aí. Fábio, Fábio, liga seu microfone, tá fechado. Fábio, deve estar ouvindo, não, velho. Parece que ele estava dirigindo. não está escutando. Ela é. O que eu falei a você aquelas que conserta geladeira, essas coisas, o que é? Fábio, Ela é. Esqueci o nome, rapaz. Assistência técnica, não é não? Assistência técnica, Geraldo. Ela é assistente técnica de uma empresa multinacional. Então, essa assistência técnica, ela está falando, essa nota fiscal é de uma assistência técnica. Então, a gente conhece o que o Léo está falando, conhece exatamente isso, certo? Então, essa é a interpretação que ele fala, porque quando ele pega vai consertar a geladeira, vai lá, coloca a peça na geladeira ou do ar-condicionado, depois pega essa peça que estava em garantia, que faltou, manda para a fábrica de novo, essa fábrica pega essa peça, devolve para ela para recompor o estoque dele. E ele vende essas peças também, normalmente, certo? Essa firma está falando tudo isso, Leandro, que você está falando. Tá? Agora, fala, Vanildo. Geraldo. Primeiro, Vanildo, depois você fala. Fala, Vanildo. O que eu queria falar, Salvador, é o seguinte, que essa análise até cabe, mas assim, para analisar uma questão do XML, você tem que analisar, igual o Leandro falou, um todo, conhecer, e outra coisa, tem um detalhe muito importante relacionado à entrada, que é, eu não sei se é no guia prático nacional que diz que a entrada da nota fiscal é do ponto de vista de quem está comprando. Então, às vezes, o cara emitiu lá um CFOP, eu não vou colocar o inverso daquilo na minha entrada, eu vou usar do meu ponto de vista, eu não vou usar aquilo, às vezes, para revender, eu vou usar para uso e consumo, eu vou imobilizar. Então, às vezes, eu pego lá um produto que o cara emitiu como bonificação, mas aquilo lá, para mim, não é uma bonificação, é outra coisa. Então, a entrada da nota é do ponto de vista de quem está dando a entrada dela. Ele tem que escriturar do ponto de vista dele e é em função daquilo que ele vai apropriar crédito ou não. Se tiver no regime normal, por exemplo, no SPED fiscal da vida. Então, assim, a maior preocupação que eu acho que a gente deve ter é nas notas emitidas pelos nossos clientes, porque dos fornecedores foge muito da nossa alçada e não vai ficar doido. Agora, as emitidas pelos nossos clientes, a gente tem que se preocupar muito e, como o Leandro disse, conhecer o que o cliente faz. Ou seja, mexe com o quê, o que você faz, até para entender as compras dele, para ver, estão emitindo nota aqui, comprando produto indevido aqui, emitindo nota no seu CNPJ, que você nunca usaria aqui no seu dia a dia, não é da sua atividade comprar esses produtos, a não ser que seja uma coisa diferente, um imobilizado, mas fora isso, não é. Então, assim, para a gente até verificar essa parte, tem que conhecer a fundo o que o cliente faz, né? É porque a ideia nossa, Vanildo, é que a gente, quando der entrada, a gente dá uma entrada na mercadoria confiante, né? De que aquilo realmente é aquilo, né? É isso? Sim, não, eu entendo, senhor. O senhor está certo, disponibilizar essas questões assim, para o sistema, disponibilizar os XMLs, assim, e tem que ter uma atenção, essas questões assim, de contador tá baixando o XML, porque eu falo, entenda por trás disso, o que é baixar um XML, entrar lá e baixar, se você souber o que tem por trás disso, falando em termos de tecnologia, o que você está fazendo, você está no lugar do cliente dizendo assim, olha, Secretaria da Fazenda, eu reconheço esse XML. A partir do momento que você pede para baixar, você tem tantos dias, que é 15 dias, para dizer se reconhece aquilo ou não. Se você não disser nada, automaticamente o sistema entende que você reconhece aquela nota fiscal. Então, se for uma coisa indevida, você, contador, está fazendo o serviço que o cliente deveria fazer, quer dizer se comprou aquilo ou não. Por quê? Porque você quer baixar XML de entrada. Muita gente não sabe o que está fazendo por trás, a parte de tecnologia, o que ele está dizendo para a Secretaria da Fazenda ao baixar XML em nome da empresa. Tem um monte de regra. Um detalhe, por exemplo,
faço coro aí o que o Vanildo falou, assim, a escrituração da entrada é na ótica do adquirente. Então, vamos supor, se uma nota veio no 5.551, no 6.551, ou seja, aí uma operação com ativo mobilizado, se esse que para quem forneceu é imobilizado, né, foi escriturado no ativo, mas para mim vai ser para revenda, a minha escrituração vai ser na minha ótica, na ótica do adquirente, aí muda o CFAP, né? Mas, assim, o que eu queria acrescentar, presidente, assim, é que é super importante entender uma linguagem eletrônica do XML, mas eu acredito que o profissional ele tem que focar também, dar uma atenção maior também na área negocial, né? Entender um pouco dessa área eletrônica, mas deixar o XML para quem compete entender e focar também na área negocial, nas áreas que agregam honorário. Porque às vezes o profissional ele se deixa levar muito pela área técnica e às vezes a área negocial ela fica a desejar. Então, isso eu estou falando com base agora com a reforma tributária, isso vai ficar, essa situação ela vai ficar mais latente, porque a operacionalização ela vai diminuir e a análise ela vai aumentar. A parte consultiva com o cliente ela vai aumentar. Então, às vezes, não deixar de entender, mas deixar a concentração dessa tarefa na mão de quem é da área, que são de programadores, você entender o básico para você desenrolar ali o cotidiano, mas focar no que traz, no que agrega honorário. Porque hoje, a conformidade fiscal, hoje, já isso antes da reforma tributária, o profissional ele tem que ter essa clareza que conformidade fiscal ela não agrega honorário, ela não agrega valor de honorário. Aí, de repente, a pessoa pode falar assim, mas fulano de tal teve um auto de infração naquela assessoria, que a empresa teve um auto de infração, não, tudo bem. Mas aí é uma inconsistência daquela assessoria. A conformidade fiscal em si, ela não traz visão do empresário para agregar valor de honorário. Então, tem outras etapas que agregam valor de honorário para o empresário, que faz ele enxergar, porque traz dinheiro para a mesa, como, por exemplo, planejamento tributário, que numa época dessa já tem que estar começando, já tem que estar até terminando. Isso agrega valor, porque traz trabalho financeiro da empresa. Recuperação de crédito tributário agrega valor, porque traz dinheiro para a mesa do empresário, certo? E outras situações aí que trazem a visão para agregar valor de honorário, para aumentar, porque toda essa conformidade fiscal, todo esse processo eletrônico, aos olhos dos empresários, isso não agrega valor. Isso para ele é elementar. Isso aí não entra nem numa mesa de reunião, isso nem entra em pauta. Então, não tem que entender. Só o seguinte, Helena, na semana que vem, o nosso colega João está presente, aí nós já podemos, certo? Quando ele for apresentar o XML, aí nós temos a condição de discutir com ele, certo? Porque ele entende de XML, e ele falou que estava apto a fazer isso, aí nós podemos discutir o assunto, né? Ô Fábio, fala o que era. Vem terminar. Eu ia falar o seguinte, Adriano, Opa, tá ouvindo? vamos. Eu não ia falar, a título de exemplo, a importância da análise do XML, por exemplo, no caso da nota fiscal lá de reposição de peça em garantia, né? Tem uns campos lá que, como você não foi aquela discussão lá com o pessoal não tinha sabia da importância que tem que conter na nota fiscal, na estrutura lá do XML, que é a questão do número do recibo de garantia da peça, a data de validade da garantia, né? São informações, são requisitos que tem que estar nesse XML dessa nota. Então, não deixa de ser pertinente estar tendo um domínio do conhecimento do XML, né? Para a gente saber Porque isso aí como está que vai lá fazer o no artigo orçamento de entrada. 63 do anexo 12
que trata lá da remessa para a reposição de peças em garantia. Certo. Bem, pessoal, alguém mais quer falar? Vamos, já estava chegando 9 horas, né? Tem que, hoje tem jogo, né? Brasil, né? Então, alguém mais quer falar? Tudo bem, pessoal. Então, até terça-feira que vem, o João vai apresentar o XML, e aí nós temos mais condições durante essa pérdida, analisar o XML, né? E também garanto para você que eu vou estar mais afinado também para as perguntas que eu vou fazer para o João, nosso colega. Muito obrigado a todos. Então, até na terça-feira que vem. Tá. Boa noite para todo mundo. Boa semana. Boa noite. Boa noite, bom feriado a todos.